Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do Conacine, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre Touro Indomável, de Martin Scorsese. Meu nome é Fernando Imperator, eu sou criador aqui do Conacine, fundador do Conacine, organizador do Conacine e também crítico de cinema. E hoje eu quero falar para você sobre um dos grandes filmes dos anos 70, né, aliás, dos anos 80, começo dos anos 80, sobre Raging Bull, né, que é esse filme, o Touro Indomável. É um filme de Martin Scorsese. Martin Scorsese, para quem não conhece, para quem não sabe, também já dirigiu Taxi Driver, Os Bons Companheiros, Cassino, Aviador, né? Aviator é aviador? Ou aviador, eu acho. Gangues de Nova York, O Lobo de Wall Street, que mais? Enfim, vários outros filmes, Cabo do Medo. E ele, Mean Streets, ele é um cara que ele tem características muito importantes, muito únicas, né? Eu faço um vídeo aqui sobre Taxi Driver, você vai ver que a gente tem temas parecidos nesses dois filmes aqui, né? O Robert De Niro é o ator que estrela esse filme, né, junto com o Joe Pesci, sendo como o irmão dele. E uma das coisas que eu acho mais interessantes aqui é que o Robert De Niro foi meio que ele que criou esse projeto do Touro Indomável, né? O Martin Scorsese era uma época que ele estava muito mal, ele estava muito triste, tipo, tinha passado por vários problemas e tinha separado da mulher, estava afundado na cocaína, dormindo em hospital o tempo inteiro e tal, e o Robert De Niro chegava nele e falava: Marty, vamos gravar esse filme aqui, vamos fazer esse filme que é muito importante e tal, volta, e um pouco porque ele queria o amigo dele de volta, e um pouco porque ele queria fazer esse personagem, né? Esse personagem é o personagem do... Que beleza, esqueci o nome do boxeador, mas é um boxeador que realmente existiu na vida real, e então é um filme baseado em fatos reais, né? Então é uma história muito marcante. E o filme ele leva para um lado, o Scorsese falava: cara, nada a ver, eu nunca assisti boxe, eu não gosto de boxe, eu não entendo nada de esporte, tipo, eu tinha asma quando era criança, eu não jogava bola, não fazia nada. Como é que eu vou fazer um filme de esporte? Eu não quero fazer esse filme. E aí o Robert De Niro meio que mostrou que, na verdade, a dificuldade do personagem não era dentro do ringue, era fora do ringue. Dentro do ringue ele estava tranquilo, dentro do ringue ele era o rei. Fora do ringue que era difícil. É a convivência com a família, a convivência com a esposa, a convivência com as pessoas em geral, né? E isso é uma das questões mais legais desse filme, né? Ele é um filme que se passa durante a guerra, por exemplo, do Vietnã, só que eles nem mencionam a guerra. É como se tudo que o personagem está passando é aquilo e pronto, assim, ele não tem muito o que relacionar com o mundo exterior, aquela época e tal. Não, é simplesmente a parte interna dele, né? O drama está no personagem e na vida dele, né? Esse filme já começa com uma cena amazing, incrível, que parece muito boba, porque tipo, é só um personagem com uma música devagar tocando e ele dentro do ringue. Mas quando você começa a olhar os detalhes, é muito legal. Você começa a ver que, olha só esses créditos de abertura. Você tem, e eu não sei se eu vou poder passar aqui, mas olha lá no filme. Mas basicamente sim, você tem um cara andando numa corda bamba, né? Olha essa simbologia aí. E uma pessoa que é sozinha. E ele começa a lutar lá dentro do ringue. Ele tá lutando contra quem? Contra ninguém. Contra fantasmas, contra ele mesmo, né? Contra ninguém. E aí você vê que quando você vê os nomes dos atores que fazem os outros lutadores do filme, ele passa desapercebido. Ele tá lá só pulando assim. Então ele é tranquilo. Quando você vê no crédito pessoas que são os atores que são a família dele, a mulher dele, o irmão dele, você vê ele dando porrada. Olha que loucura. Então assim, você já no começo do filme você enxerga um personagem ali lutando de verdade com as pessoas fora do ringue, né? Isso esse filme faz de forma assim brilhante. Ele mostra que dentro do ringue ele era o rei e fora do ringue que ele tinha dificuldade, né? E tem todas as questões dessa dificuldade do Scorsese de lidar com a questão da culpa da religião, junto com essa coisa de crescer numa sociedade que você tem que meio que se dar bem um pouco com a máfia para poder
para poder entrar ali, para poder fazer as coisas funcionarem, né? Então o boxe meio que como uma... É difícil quando você é um personagem, você é um cara que acha que vai resolver tudo sozinho, quando você não respeita o cara da máfia, o padrinho, digamos assim, e você não consegue avançar na vida, né? E outra coisa que ele tem é esse complexo de santa e vadia, né? Que é um complexo que o Freud chama de Madonna Whore Complex, né? Um complexo de ou a pessoa é uma santa, né? Então assim, quando você tem extremos da visão católica, digamos assim, né? Que é a cultura que Scorsese foi criado por ser italiano, crescendo na Little Italy, que é um bairro em Nova York, então de família totalmente italiana, com a cultura italiana, então eram católicos muito fervorosos, como eu também fui criado, né? Como minha avó foi minha catequista, por exemplo, né? Ela ficava o dia inteiro na igreja. Tipo, meu avô foi o cara que ajudou a construir a igreja, então é uma coisa que eu também fui criado nisso, mas o catolicismo tem muito essa coisa da culpa, né? Essa coisa de a penitência em si, né? Tipo, a base do catolicismo é que Jesus veio redimir os pecados de todos nós, que todos nós nascemos no pecado e através de Jesus é que nós nos livramos dele. E um desses efeitos colaterais assim é essa questão sexual de sentir culpa pela enfim, por qualquer sentimento sexual que você tenha. Isso é extremamente exacerbado dentro da repressão com relação ao sexo que sofrem, por exemplo, os padres, né? Eles não podem ter parceiros, isso acaba dando um monte de merda. Mas basicamente quando você tem e aí o que o Freud fala é basicamente isso, essa visão meio que completamente oposta, assim, você não vê uma mulher no meio termo, né? O homem jovem criado nesse ambiente, ele ouve pessoas como a mãe dele, a avó dele, que na cabeça dele são santas, são pessoas que, né, são totalmente intocáveis, a Virgem Maria, ou como putas, né? Tipo, são simplesmente mulheres que ele vai e usa e abusa, e é até uma forma que é difícil enxergar a sua esposa, né? A sua mulher como uma ou outra, então acaba tendo esse conflito de que você, enfim, enxerga a pessoa que você ama como uma pessoa suja, porque ela... Enfim, é uma coisa muito maluca, mas que existe, né? A gente tem essa dicotomia na Virgem Maria e na Maria Madalena, por exemplo, né? Que são duas figuras femininas da vida de Jesus. Isso acontece também no Taxi Driver, acontece aqui no Touro Indomável, mas a gente vê um personagem totalmente desequilibrado, né? Um personagem que não é novidade, né? Você vê pessoas que estão no boxe, geralmente tem esse problema mesmo, né, de agressividade e de não saber lidar com as situações e acabar partindo para violência em tudo. Então as coisas escalam muito rápido. Ele tem um problema de paranoia muito grande, ele não confia nem no irmão dele, ele não confia na mulher dele. Então tem uma questão até meio Capitu, de que você não sabe se ela realmente... Tem uma cena que você vê a partir do ponto de vista dele, né? Que você vê ela beijando na boca do chefe dele. E aí você não sabe se aquilo realmente aconteceu ou se é algo que está na cabeça dele. Então você entra na mente dele como pessoa. Isso é muito legal. Outra coisa muito interessante nesse filme é a montagem em que você vê os anos felizes da vida dele passando. Isso assim é de cortar o coração. Você vê um momento que ele está na carreira dele supremo, assim, o momento que ele tava lá ganhando de todo mundo. E aí, olha que loucura, os momentos que são... E ele vai falando a partir das lutas, né? E aí é uma montagem que mostra, assim, pequenos flashes, tipo, geralmente quadros parados da luta, e aí mostra ele feliz com a família dele naquele período. Então, é a época que ele compra uma casa, que ele acaba casando, que ele vai crescendo na vida e melhorando de vida, e a mulher dele junto com ele e tal, e eles vão vivendo meio que momentos felizes, né? Mas assim, você vê que a felicidade era o importante da vida dele, que as lutas eram só um flash na cabeça dele. E esses eram os momentos importantes, que eram os momentos em família, né? Inclusive tem até uma
o jeito que eles gravaram isso, né? Eles deram para os câmeras filmar como se fossem imagens, como se fossem imagens caseiras, assim. Tipo, sabe aquele vídeo gravado em casa e tal. E eles deram para os câmeras filmar e ficava com um look muito profissional. Então eles começaram a dar para os figurantes, para os atores, para a galera enfim, a galera técnica de outras coisas, para começar a filmar, para ficar uma cara meio ruim, assim, e o próprio Scorsese pisando e riscando o filme para parecer um filme caseiro, né? Isso é muito interessante porque muda até a razão de aspecto do filme nessa hora, mas você vê a vida dele, e é aí então um momento interessante, a vida dele nessa hora é a única hora colorida do filme. O filme inteiro é em preto e branco e esse é o único momento que você vê alguma cor, né? Então é o único momento que ele tem de alegria, assim, um respiro de felicidade numa vida toda de sofrimentos. Assim, eu achei genial e me tocou bastante de verdade, assim. E é isso, assim, é um filme que fala muito sobre um filme que teve várias inovações técnicas no sentido de a forma em que ele gravou o filme, ele usou muito velocidades diferentes de shutter, ou seja, câmeras lentas, câmeras mais rápidas, para demonstrar um momento. Ele usou, isso é muito interessante, ele usou rings diferentes para mostrar momentos diferentes na psicologia do lutador, né? Isso é extremamente interessante, assim, de que o ringue ele tem ali ele é um reflexo do jeito que o personagem do De La Motta tá, que é o boxeador, ele tá enxergando ali, né? Então, quando ele tá tranquilo no ringue, você tem um ringue espaçoso. Quando você vê ele preso num canto, você vê um ringue menor. Então, ele usa lentes angulares grandes com o inimigo próximo para meio que uma coisa distorcida. Tem uma cena de uma luta em que parece que ele tá no inferno, que tem muita fumaça, a câmera ficava o tempo todo embaçada e tal. Então ele brinca com a linguagem de uma forma que para refletir o que realmente está acontecendo lá dentro. Isso assim, eu acho genial e acho que esse filme merece todo o respeito como... né, na verdade ele recebeu o Raging Bull, ele é tido como muitos críticos como o filme mais importante dos anos 80. Não sei se são os anos 70 ou os anos 80, mas eu acho que os anos 80, um dos filmes americanos mais importantes, porque ele traz isso, ele traz meio que um último respiro para New Hollywood, que é esse meio que momento do cinema americano em que eram feitos filmes um pouco mais pessoais, filmes um pouco mais de temas mais sombrios, assim, psicológicos e tal, e menos uma coisa, uma narrativa mais normalzinha. E esse filme, acho que vem coroar toda essa escolha do Scorsese de trazer ele fez esse estudo desse personagem de uma forma perfeita, assim. É um filme que te faz pensar, é um filme que, até isso é importante dizer, ele não é o tipo de filme que você vai sentar pra assistir de boa com os amigos e falar, ah, nossa, é legal o filme, né, tal. Ele é um filme angustiante, é um filme triste, é um filme... você sai bad do filme, porque ele precisa disso, ele precisa mostrar pra você a vida desse personagem. E é um filme que meio que demonstra um pouco a vida do próprio Scorsese, assim, de ser alguém que não é compreendido, de ser alguém que nunca teve conexão de verdade com outras pessoas, apesar de agora ter todo esse sucesso, ele ainda é um cara que se sente sozinho, né? Isso eu falo baseado em entrevistas, eu assisti umas 20 horas de entrevistas dele para fazer uma palestra lá dentro do Clube Conassini, que é uma palestra de 1 hora sobre lições de cinema da boca do próprio Scorsese, né? Então, assim, 1 hora de o próprio Scorsese falando sobre o processo criativo dele de criação do filme, desde o momento de concepção de um filme até esse filme indo pro cinema. Enfim, é uma palestra que está lá disponível no Clube Conassini para os assinantes. E se você ainda não é assinante, se você é assinante, você pode entrar lá agora e já assistir. Se você não é assinante, a gente tem como você entrar. As inscrições não estão abertas agora, mas você pode entrar no link aqui embaixo, que você pode entrar na lista de espera, e aí você tem 3 palestras grátis para assistir. Talvez uma delas seja essa que a gente está falando.
Mas uma das coisas interessantes é que o próprio Scorsese, isso reflete muito o Scorsese e o De Niro também, né? Eles têm muito essa coisa de crescer querendo ser alguém, e essa temática de você querer ser alguém importante, querer ter o amor de alguém, mas ele não consegue, né? Mesmo as pessoas que ele mais precisa do amor, ele acaba fazendo alguma coisa que acaba afastando essas pessoas, né? De forma até inconsciente e tudo mais. E eu acho isso genial, o jeito que ele lida com isso tudo e no fim das contas você acaba conhecendo aquela pessoa, né? Por mais que não seja alguém que você queira ser seu amigo, por mais que não seja alguém que você se enxergue ali dentro, você entende o que aquela pessoa está passando e sente por ela, né? Sente que é um outro ser humano ali passando por uma vida difícil, uma batalha difícil. Você não sabe por quê, você não sabe como foi a infância dele, você não sabe como foi, por que ele se tornou daquele jeito, aquela pessoa daquele jeito, mas é simplesmente aquilo, né? E cercado de pessoas que talvez gostem dele, talvez não. Mas é isso, espero que você tenha gostado dessa conversa aqui. Se você quiser saber mais sobre outros filmes do Scorsese, a gente tem aqui um vídeo sobre Taxi Driver, você pode clicar aqui para assistir, né? É aqui ou aqui, eu nunca sei, um dos dois. Você pode clicar aqui para assistir, acho que é aí. E a gente tem lá dentro do Clube Conacine também, está mais do que convidado a entrar para a lista de espera. E é isso. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e a gente vai se falando, assista aos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.